O São Paulo Futebol Clube não apenas ganhou, mas ele vem hoje com um dia repleto de notícias atualizadas de todo o cotidiano do tricolor. E eu tô falando aqui de um contrato assinado, jogador do São Paulo renova o contrato até 2030. André Silva, Sassuolo, será que vai pro Sassuolo? Será que vai pro Stuttgart? E Moreira vai ter chance agora. Eu quero atualizar tudo sobre a renovação contratual de Caleri e também o impacto que tem uma contratação do Cebolinha no São Paulo. O impacto que daria também na saída do Ferreirinha, que já tá ali subindo o telhado já, né? A saída do Ferreirinha. E quero atualizar também sobre Gustavo Santana, o monstro que é nosso. E agora o São Paulo Futebol Clube mais do que nunca tem que colocar o cara para jogar. Vem comigo que vai ser o vídeo mais completo que nós teremos aqui. Separei 400 temas aqui para nós falarmos. Vamos falar hoje sobre, por exemplo, Cauli e também Tolói, o impacto desses caras no time do São Paulo, que eles realmente não estão entregando absolutamente nada. E tem gente por aí pedindo passagem. Estou falando de Isaac, estou falando também de Pedro Ferreira. Tudo que nós temos que discutir vai ser aqui agora. Vem comigo então? Vem comigo então. Ontem o Luca entrou. Conto muito com você aqui pra chegar nesse like. Aquele like dá aquela baita força também, né? Eu sou o Juba, você tá aqui na coletiva do Juba. Vem comigo aí, ó. Likeão pra dar aquela moral. E se inscreva aqui no canal. Faça parte comigo dessa família que só cresce. Pra todos os dias ficarmos super bem informados das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. E vamos juntos, né? Mas antes eu quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos que você quiser. Tem Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo. E tem também os filmes e séries, tá? Pra você se deliciar. Tem filmes e séries ali infantis, tem tudo que você quiser assistir e ficar maratonando, mas os jogos estão ali com muita facilidade. Você que quer acessar, por exemplo, em celular, tablet, notebook, TV Box, TV Smart, onde você quiser, você consegue acessar a TV Fans. E ó, tá vendo o QR Code aqui na tela? Você escaneia o QR Code e aí você consegue já conversar com eles por WhatsApp. Ou vai no primeiro comentário fixado que eu deixo ali nos comentários. O primeirão lá, você vem, tem também o link para você abrir e conversar com o pessoal por WhatsApp. E aí você não chega contratando, você chega pedindo o seu teste grátis. Vou repetir, você chega pedindo o seu teste grátis. Teve o teste grátis, gostou, o contrato é top, é TV Fans. Valeu, TV Fans, tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos lá. O São Paulo, ele tem ali um jogador como o Caleri, que está renovando o seu contrato. O Caleri tem processo de renovação de contrato, tá tudo bem. O Caleri quer renovar o contrato com o São Paulo quer renovar com o Caleri, isso é o que nós temos notícia. O que não contaram direitinho pra gente ainda são as exigências de Jonathan Caleri, que chegou e teria, segundo Jorge Nicola, pedido ali pro São Paulo um aumento salarial, um contrato que teria 2 anos de prazo e mais uma extensão automática para um terceiro ano. O Caleri, que já ganha na casa de 1.200.000, 1.300.000 segundo Nicola, ele teria um aumento significativo. Vamos imaginar que vai só para 1,5 milhão, se equiparando ali com o do Lucas. É um contrato com um valor muito astronômico para um cara que tem entregado tão pouco para o São Paulo. É claro que o Caleri tem a sua importância, ele tem uma questão ali com o São Paulo, por exemplo, não importa o que o Roger Machado faça, ele vai ser vaiado. Não importa o que o Caleri faça, ele vai ser aplaudido. Isso está bastante claro já. O Caleri pouco se faz da análise do futebol dele, mas se faz da análise de quanto ele entrega, a história do Caleri no São Paulo, que é mínima também. Ele esteve no São Paulo em momentos difíceis, mas ele em títulos, ele tem aquela Copa do Brasil. Vamos falar real, ele tem aquela Copa do Brasil e mais nada. Ali ele foi bem importante, mas só um cara normalmente machucado e normalmente em má fase. E ele tá beirando aquele jogador caneludo. Só que isso tá impactando demais, porque o São Paulo ficou sem centroavante. O que um time em outrora tinha 4, 5... com Dineno, André Silva, Caleri, Rian. Agora o São Paulo caminhou para um lado, que ele tem o Caleri lá. O André Silva, você não pode contar com ele para praticamente nada. E ainda nós temos uma informação que o Stuttgart ou o Sassuolo, os dois tentaram levar ali o André Silva para lá. Então os Stuttgart e Sassuolo querem André Silva. Então o São Paulo, que não está com vontade de segurar o jogador, vai sim permitir que ele vá embora caso a proposta pingue lá. O mercado vai abrir agora já nos próximos meses aqui, que inclusive na parada da Copa, o São Paulo quer fazer um novo time, quando parar para a Copa do Mundo. E nesse momento é onde o André Silva deve realmente ir embora do São Paulo. Daqui a pouco eu falo do Ferreirinha e do Bobadilla, que é o mesmo processo, tá? Mas o André Silva deve ir embora, porque no São Paulo ele não tem chance. Ele não está tendo chance. E logo, quando os holofotes forem desviados de Zubeldia,
Crespo, Roger Machado, logo logo o Roger também cai. Então quando o São Paulo tiver um técnico tipo Dorival, tipo um cara normal, um técnico que você fala, bom, técnico eu tenho, agora vamos olhar para os jogadores, que antigamente era Casares, né? Agora é técnico, amanhã serão os jogadores. É nesse momento que caras como o Cauli, caras como o Cédric Soares, caras como o Tolói, caras como o André Silva, eles não vão ter um minuto de sossego, porque eles não estão entregando nada a não ser jogar com o nome e ganhar salários astronômicos. Então, se o André Silva for embora hoje, me parece mais um favor que ele faz. Só que o Rian Francisco tá jogando lá no Sub-20 e ele teve uma contusão seríssima. Hoje mesmo, ele estava no Sub-20 jogando ali contra o Corinthians no Brasileirão Sub-20. Ele praticamente voltou para a categoria de base. Então, é claro que o Roger Machado conta com ele, é claro que o São Paulo conta com ele, mas pela maneira que ele está jogando e pela recuperação dele, a demora, a morosidade na recuperação, ele ainda segue sendo um jogador que não passa de uma incógnita por hora. Claro que é baita jogador, mas por hora vai ter que continuar lá. Então o São Paulo, que tem Caleri, André Silva e Rian, ele tá praticamente só com o Caleri, com essa fase horrorosa do André Silva. E não renovando com o Caleri por enquanto, o São Paulo ele tem ali uma possibilidade de no final do ano estar sem os três. Então é um negócio meio complicado. Neste momento fica a discussão se o Caleri merece ou não a renovação contratual. Eu, hoje em dia, considero que sim, merece a renovação, só que num contexto bastante diferente. Não é aumento salarial, pelo contrário. Acho que tem que ganhar até menos. Um ano de contrato com mais a extensão para um segundo ano, desde que ele bata as metas. É o contrário de dar 2 anos e mais um. Eu acho que daria 1 ano e mais um, se quiser, senão pega o beco e vai embora. Agora, quando se fala num cara ganhando de 1,3 pau para 1,5 milhão, 1,600, sei lá quanto que ele quer, isso eu acho um absurdo, realmente. Por esses valores eu quero que o cara vá embora. Agora, se ele aceitar reduzir o salário, se adequar a um perfil no São Paulo que tá querendo economizar dinheiro, aí o Caleri é muito bem-vindo. O que aconteceu é que Gustavo Santana, centroavante da equipe de base, nessa última Copa São Paulo, Taça São Paulo de Futebol Júnior, o Gustavo Santana, ele foi o centroavante do São Paulo, não foi o Rian e também não foi o Paulinho. Paulinho veio para substituir o Rian profissional. Então ficaram lá embaixo o Paulinho e também o Gustavo Santana. O Santana, ele foi ali o centroavante de área, enquanto o Paulinho flutuou mais como um segundo atacante. Neste momento o jogador fez muitos gols, perdeu a idade para voltar para a base. O que aconteceu com o Rian não pode acontecer mais com o Gustavo Santana. E aí chegou uma proposta do time do Paphos, do Chipre, que veio tentar levar o Gustavo Santana, e o São Paulo recusou a venda, falou, não irei vender. É claro que a proposta não teve valores divulgados, pode ser um valor irrisório que nem compensa conversar, né? Um desrespeito, falou, manda de graça, me empresta. O São Paulo falou não, era uma venda mesmo, o São Paulo não quis vender. Então tudo indica que o Gustavo Santana agora, ele vai ser integrado pro time principal do Tricolor. Ainda falta espaço? Até falta, mas com a saída possível de André Silva e essa renovação conturbada do Caleri é muito... e mais ainda o Rian Francisco não tendo condições físicas ou ritmo de jogo para voltar agora e pegar a camisa 9 titular do São Paulo, então Gustavo Santana deve começar a comer ali pelas beiradas. É um jogador interessantíssimo, forte, é do São Paulo e é só colocar pra jogar que ele tá pronto. Então, não tá fazendo gol, o centroavante tá dando trombada no zagueiro e não consegue encontrar espaço. É neste momento que um cara igual o Gustavo Santana pode se destacar demais, hein? Coisa linda vindo por aí, tá bom? Olha só, ontem surgiu uma discussão também nova se o Wendel ressurgiu. O Wendel voltou a jogar futebol. Ontem ele fez uma partida bastante ok e ele foi coroado ali, né? Foi presenteado, ele mesmo nos deu esse presente de uma assistência decisiva para o Luciano. O Luciano, inclusive, se o São Paulo troca de técnico, ele tem 5 jogos de Messi. E ele tá vivendo isso aí, 4 gols nos últimos 4 jogos, maravilhoso. Tá perfeito, foi excelente, gol decisivaço sim. O Mirassol não é essa baba toda que estão falando. O Mirassol, depois de perder 14 jogadores no começo do ano, 2 meses atrás, em fevereiro, ele chegou contra o São Paulo e meteu 3 no time do Crespo. 3. O Mirassol é horroroso, é 18º. O Mirassol meteu 3 no São Paulo do Crespo. Isso é fato. Meteu 3. E agora esse mesmo Mirassol perde pro São Paulo. Então não vou chegar aqui hoje e falar o Mirassol horrível, né? Não, é o Mirassol que goleou o São Paulo
um jogo atrás, 2 meses atrás, e agora o São Paulo consegue ganhar com um gol importantíssimo de Luciano. Messi, quando tem a troca de técnico, daqui a pouco o Luciano para, mas enquanto troca de técnico, caramba, 5 jogos ali que ele faz é impressionante, e ele tá nessa fase impressionante, gols importantes, gols decisivos, tá merecendo o elogio, e o Wendel também pela assistência de ontem, valeu a pena ele ter entrado para jogar, foi bem bacana sim. Olha só, o Moreira, ele deve ter chance agora que o São Paulo pega o Milionários na Sul-Americana e vai o time integralmente reserva. Integralmente, que eu falo, é a totalidade. Todos os caras reserva. A informação que eu tenho é que nem o Rafael goleiro vai jogar. É o Coronel, devemos ver o goleiro pela primeira vez sim. Então temos um São Paulo com o Luca, que é banco do Cauli hoje, não sei por que cargas d'água, mas é banco do Cauli, vai jogar. Tem aí um Tapia, um TT, tem o André Silva, tem um Pedro Ferreira. Vamos ver uns jogadores ir pro lugar do Danielzinho hoje. A grande expectativa é que jogue o Moreira, João Moreira, lateral direito do São Paulo, deve fazer ali a volância. E ele tem chance de voltar a mostrar futebol. Faz um tempão que nós não vemos o Moreira jogando. Foi para Portugal, voltou como se não tivesse ido, e agora ele vai ter uma nova chance no São Paulo. Parabéns aí ao Moreira, e tomará muito que o São Paulo ganhe esse jogo, principalmente porque teremos uma dimensão de quem é o Coronel, quem é o Moreira, quem que é aí o Luca, quem é o TT, né? Vamos ver o que o Pedro Ferreira pode entregar. Imagina que surge o novo Kaká, o novo David Neres. Apareceu aí um fenômeno jogando, que pede espaço, ele começa a empurrar a porta para jogar no time principal. Acho titular, né? Acho interessantíssimo e quero muito ver esse jogo, vai ser uma coisa maravilhosa. Ontem o Luca entrou. O Luca entrou e deu assistência pro gol, que foi um tapa ali que ele deu pro Wendel, acertando um ponto futuro onde o Wendel consegue chegar inteiro na bola e o Wendel cruza pro Luciano fazer o gol. Então o próprio Luca participa da jogada, foi muito top de ver. Cada vez que o Luca faz uma jogada junto com um cara igual o Wendel, a gente pensa, ó, tem coisa no banco de reservas aí que é interessante, hein? Então eu acho que fica muito bacana olhar pra esse lado aí. Olha só, o Bobadilla, assim como o André Silva, como tem esse problema da renovação do Caleri, tem também uma outra, que é o Lucas Moura podendo ir embora. O Bobadilla é o tipo de cara que já jogou bem de novo, né? Voltou, demonstrou uma tranquilidade, uma segurança bacana, e ele é um cara que também, esse é o que mais tá vendido, tá? Quem é o cara que mais tá fora do São Paulo hoje para ser vendido? É o Bobadilla e o segundo a Ferreirinha, depois André Silva. O Bobadilla, ele está jogando de novo em alto nível, foi muito bem contra o Mirassol, e agora ele aparece para dos favoritos a ser vendidos, até porque fará a Copa do Mundo jogando pelo Portugal e é destaque. Quando fala do Bobadilla, é importante também salientar aqui e ressaltar o Ferreirinha, porque ele também é um cara que tá pra ir embora do São Paulo. Mas antes de falar do Ferreirinha, o Cauli jogou é como se não tivesse jogado, também é uma coisa horrorosa, e o Tolói jogou é como se não tivesse jogado. O zagueiro Isaac, ele acabou de assinar a renovação com o São Paulo. O Isaac, pra quem não sabe, é um zagueiro da equipe de base, muito bom de bola, que é artilheiro, que faz gols na base. Ele acaba de assinar o seu contrato profissional, renovando até 2030. Qual que é o impacto disso? Contrato profissional. O cara é colocado da equipe de base para o time principal. E lá, ele vai pegar a vaga do Robert Arboleda. É uma coisa interessantíssima de dizer que um zagueiro da base, o Isaac, vai pegar a vaga do veteranaço Arboleda. O São Paulo não foi pro mercado buscar zagueiro. Então ele olha agora para um cara igual o Isaac e renova o contrato. Se o cara começar a jogar, isso aqui é perfeito. Contrato assinado, renovado até 2030, e agora a chance é gigante, porque André o Alan Franco, também o Sabino, os caras não são de ferro. Então quando você tem que colocar um Tolói e um Dória, o São Paulino fica de cabelo em pé. Então, tendo o zagueiro Isaac, é perfeito, é maravilhoso que ele vá a campo agora pra jogar bola e que comece a entrar já também. Não é pra... O Tolói, coitadinho ontem, é um tempo de bola horroroso, uma parte física horrorosa, um passe horroroso, não dá mais. E o Cauli é o tipo de cara que, se der pra devolver ele pro Bahia, tem que devolver agora. Não tem mais condição nenhuma de segurar o Cauli e ficar elogiando. É um jogador ok? É um cara nota 5 hoje? É um cara que vale 30 milhões quase? Não pode comprar um cara desse, pelo amor de Deus. Um cara de igual o Cauli tem assim na base. O Pedro Ferreira joga mais. Qualquer um, ele não tá fazendo nada. Então o São Paulo tem que se ligar muito pra não bater essa meta do Cauli se não quiser comprar. Porque vai bater a meta e ele entra todo jogo. E isso é uma preocupação. O Ferreirinha,
tem dado muito o que falar por dois motivos. Primeiro, porque ele melhorou quando o Roger Machado chegou. Segundo, que ele tá machucado de novo. O Ferreirinha, infelizmente, aqui eu vou falar com toda a dor no coração que pode imaginar aí, é um cara bichado. Eu não gosto de falar de jogador, eu não falo nem que o Moreira é bichado, né? O Moreira tá aí pra jogar, vamos esperar. Agora o Ferreirinha é bichado. Não dá pra acreditar nesse histórico de lesão mais. Eu não quero que o Marcos Antônio também chegue nesse barco aí de ser considerado um cara bichado, mas o Ferreirinha é. O Ferreirinha, depois que o Roger Machado chegou, parecia que nós teríamos a releitura de Robin Ribéry. Não parecia? Mohamed Salah e Mané. Porque você tinha ali o Arthur jogando pra caramba pela direita e você tinha o Ferreirinha jogando pra caramba pela esquerda. Falou, agora acabou. Agora é driblou, toque me voe, nem me viu, sumiu, é gol, é caçapô, driblou todo mundo. Agora, o cara some já tá machucado, já era, ontem era certeza que não ia jogar, já é certeza que não joga já na terça-feira. E no sábado que vem é muito provável também que não tenha condição de jogo. Então assim, toda hora ele machucou o pé, joelho, tornozelo, coxa, nunca dá. Nunca tá disponível, então é um cara que ganha também na casa de 750 mil por mês, é um cara que custou mais de 20 milhões pro São Paulo, é o tipo de cara que tem mercado, veio o Besiktas tentar levar o Ferreirinha, é o momento do São Paulo se desvencilhar e vender na primeira oportunidade. O Cebolinha é o tipo de jogador que ele ganha hoje 1 milhão e pouquinho. Não chega a 1 milhão e 300, tá? É menos que o Caleri, pelo que eu me informei. E ele não tem mais contrato com o Flamengo. Acaba no fim do ano. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Só que ele saiu falando que não renova com o Flamengo mais. Que lá é certeza que não fica. Então o Cebolinha, que ainda tá sem mercado, não tem time em cima do Cebolinha, os times mais endinheirados, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, pro Flamengo não vai ficar. O Palmeiras tem Paulinho, acabou de contratar John Arias, e o Cebolinha tem um perfil de quase 30 anos, 29, que não seria mais aquele jogador condizente com o Palmeiras. O Cruzeiro tem também seus jogadores. O Cruzeiro é um pouco mais preocupante, mas tirando o Cruzeiro, o São Paulo oferecendo o lugar do Ferreirinha pro Cebolinha seria uma coisa maravilhosa, mágica, porque você pega o dinheiro do Ferreirinha, se ele for embora, você investe um pouquinho mais pra ter o Cebolinha, é quase que trocar 6 por meia dúzia. Pros céticos que falam pra mim assim, ó, Juba, o São Paulo não tem grana. Ontem você não acreditava que o Arthur estaria aqui, né? E eu tenho certeza que você não imaginava que o Caleri ganhava esse valor que eu falei. Então esses valores, André Silva, Ferreirinha, Tolói, esses Arboleda, 1 milhão quase por mês de economia, com ele rescindido agora dia 30, muito provavelmente daqui 4 dias rescinda com a Arboleda. Todas essas economias, elas não podem ser um São Paulo colocado na mão do Rian Francisco, do Pedro Ferreira, do Luca, falar, vai lá, bonecada, se virem aí, ó, com vocês, tirem o São Paulo de uma crise de 15 anos. Não dá. Esses moleques aí, eles são bons de bola, mas ele não pode o São Paulo ficar nas mãos deles. Um cara igual o Caleri não tá entregando. Um cara igual o Ramos não deu certo. Nem Daniel Alves, nem Oscar, nem Lucas Moura. Então onde que você pode pegar caras que não vêm bichados da Europa? É o Cebolinha. E o Cebolinha não tem nada de dificuldade de trazer, mas nada, absolutamente nada. Quem diz isso tá mentindo, tá faltando com a verdade, porque eu estou garantindo. O Arboleda vai embora do São Paulo e o Ferreirinha, a Bobadilha, esses caras estão com um pé e meio fora do tricolor paulista já. Então essas economias, a economia do Oscar, como é que você tem a economia do Oscar? Vai ter a do Lucas Moura. E ainda assim fala que é caro trazer um Cebolinha. Então isso é uma banalidade, isso é burrice de pensar. Agora, quando você tem um time que tem o Arthur desequilibrando, tem também um Cebolinha desequilibrando, é pique Bayern de Munique 2013 com Robin Ribéry. É ou não é? Então a prioridade máxima do São Paulo agora tem ou não tem que ser trazer Cebolinha agora, pro lugar do Ferreirinha, permitindo que venha um jogador que é bom, tem tomada de decisão errada, mas é importante ressaltar, está sempre machucado. Fala comigo, vai, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!